funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, o seu podcast de RPPS está no ar novamente. E para você que acabou de nos conhecer, siga a gente nas principais plataformas de streaming. Estamos lá pelo podcast Não é do INSS, siga a gente lá, curta lá os nossos episódios. Para você que também quer conhecer um pouco mais da gente nas redes sociais, estamos também nas principais redes pelo @não é do INSS. E lembrando que o nosso podcast conta com o apoio institucional da Premier Investimentos há 16 anos em parceria com a Banrisul Corretora, transformando volatilidade em rentabilidade ao RPPS através de operações com o ETF. Quer conhecer um pouco mais? Só acessar premierinvestimentos.com.br. E no episódio dessa semana, a gente conversa com o RPPS de Serra do Espírito Santo, capitaneado aqui por Wellington Freitas, diretor-presidente do RPPS de Serra. Tudo bom, Wellington? Bom dia, tudo ótimo, amigo. Prazer estar aqui, Rafael, participando desse primeiro podcast da minha existência. A gente que agradece aí de vocês terem aceitado o convite, conversar com a gente, trazer um pouquinho mais sobre o instituto de vocês também, porque a gente acaba ouvindo muito falar principalmente de capitais, e quando a gente ouve falar de um município grande como o Serra, a gente tem curiosidade também, né? A gente traz RPPS de todos os tamanhos, e então por que não trazer vocês aqui, né? E também queria que o pessoal aí apresentasse aí na figura da Elaine Lima, diretora administrativa do Instituto. Bom dia, Elaine! Bom dia! E quem que está com a gente aí, por favor, apresente aí, que hoje metade do RPPS está aí com a gente hoje, certo? Um pouquinho. Tem a Cristina, que é a nossa diretora previdenciária, e tem a Lucinéia, que é a nossa assistente social e que é a pessoa que coordena e cuida de todos esses programas com os aposentados que vocês querem saber mais, né? E o Daniel é o nosso assessor de imprensa aí, que nos ajuda a manter na mídia, né, e no site, o portal de transparência, que nos ajuda aí a cumprir os requisitos do Progestão na questão de transparência das informações no site do IPS. Legal, pessoal. Então, para a gente começar aqui a introdução, conta para a gente aí como é que é o RPPS de vocês, onde é que fica o município de Serra, para o pessoal também entender um pouquinho mais também. Qual que é a massa de segurados que hoje vocês cuidam? Perfeito. Serra é um dos maiores municípios, é o maior município da região metropolitana de Vitória, do Espírito Santo, né, da Grande Vitória. Nós temos 547 km², somos 600 mil habitantes, mas a prática 1/3 da indústria do estado está aqui na Serra e a maior arrecadação também. Esse é o cenário econômico, né, financeiro do município, né? Praia, muita praia, né? E nosso regime de previdência, ele foi fundado pela Lei 922 em 1985, ok? Onde foi, naquela época, antes da emenda constitucional número 20, a gente tinha a questão da assistência, né? Naquela época, os institutos prestavam assistência à saúde, planos de saúde para seus segurados. O que acabou com a reformulação de 98, com a emenda constitucional, né? Que nós fizemos aí a primeira reformulação e adequação, né, da legislação nossa aqui à Constituição Federal, né? A primeira reorganização foi em 2001, depois de 98, né, que reorganizou todo o sistema nosso, inclusive com o primeiro recadastramento geral dos servidores, né, dos segurados e tudo mais, né? A segunda, ela veio em 2005, que foi a segunda reorganização, né? Onde nesse período dessa legislação nós instituímos aí a perícia médica do Instituto para ele próprio fazer suas avaliações, né? Tivemos avanço em 2019 porque a legislação ela vai avançando de acordo com as mudanças que ocorrem, né? Em 2019 tivemos novos avanços por exemplo, com a instituição do Comitê de Investimentos do Instituto, né, que dá as diretrizes. Em 2022, né, mais um avanço,
que foi um órgão de deliberação coletiva, que foi o Conselho Fiscal criado, tá certo? E, finalmente, agora, em 2024, nós tivemos uma nova segregação de massa de todos os servidores, fizemos um novo cálculo atuarial, tá certo? Criamos um fundo de repartição simples, né? E mantivemos o fundo previdenciário criado lá em 2005, né? E que está aí hoje com 550 milhões aproximadamente de saldo na coisa. Outro avanço foi a estrutura administrativa nessa última legislação agora, que foi modificada bastante e que deu maior agilidade ao Instituto. Basicamente é isso. Nós temos, acho que Elaine me corrigir, nós temos, acho que hoje 3 ou 4 mil servidores segurados em benefício. Ou seja, a massa de segurados é bem considerável, né, para vocês cuidarem agora também, né? E o último censo, como o senhor falou ali, foi quando que foi realizado? Agora o ano passado. Então temos aí um censo fresco que saiu então. Exatamente. Inclusive vamos fazer um novo cálculo atuarial, que os últimos não levaram em consideração, né, o tempo pretérito dos servidores. E nem os dependentes. Agora já vai ter esses dados e vão melhorar bastante, né, os nossos índices. É uma coisa até que a gente fala aqui no meu instituto, né? Quando você começa a ter esses dados pretéritos, quando você começa a ter os dados dependentes, você tem uma realidade mais factível. Pode não ser o melhor cenário, porque às vezes as premissas nos ajudam, mas você vai ter a realidade dos fatos acontecendo ali na avaliação atuarial, né? Então isso que vem bem para vocês, né? De trazer essa realidade agora com essa massa tão grande de segurados. O RPPS de vocês, eles têm um programa que eu estava conferindo no site que se chama Beneficiário em Destaque. Eu adorei o último texto que eu tinha lido lá, sobre uma servidora que ela tinha saído de uma depressão a partir das orientações de um outro programa que vocês têm, que é A Vida Não Para. Eu li aquele texto e eu fiquei impressionado, assim como a gente, como servidor ativo, não está preparado para quando formos para a inatividade. Mesmo com todos os programas de pré e pós-aposentadoria que todos os RPPS acabam fazendo, praticamente, né? Como que esses programas de vocês são conduzidos dentro do IPS, e tem outros programas que vocês implementam aí também? A palavra da nossa colega Lucinéia, que é a gestora e a organizadora de todos esses programas aqui do Instituto. Bom dia. Então, aqui no Instituto a gente desenvolve ações de apoio aos benefícios previdenciários. Dentre essas ações, a gente tem o projeto A Vida Não Para, que foi o nosso carro-chefe, né? Nesse projeto a gente recebe os novos aposentados, presta todas as informações sobre a autarquia, faz o acolhimento, faz uma confraternização, fazemos uma palestra sobre a questão do projeto de vida, sobre os vínculos na família e a ausência agora da ausência do vínculo do trabalho. A gente trabalha isso nesse projeto. Nesse projeto, onde eu tenho o apoio também do Daniel, a gente percebeu que os próprios aposentados ali falavam sobre o que eles iam fazer após se aposentarem, né? Várias ideias, alguns meio perdidos, mas ali a gente foi percebendo que a gente podia trabalhar nisso ali com eles. Trazer essa fala, trazer alguém que tenha realmente vivido o momento da aposentadoria, com tudo que esse momento envolve, e trazer essa realidade para que os aposentados, né, pudessem ver que nem sempre a aposentadoria é de uma forma estática. Existem várias formas de você viver o pós-aposentadoria. E aí a gente buscou dentro dos nossos segurados, nós listamos o que a gente quer, né, quais seriam as ações que a gente queria, os objetivos que a gente queria, e escolhemos dentro da nossa massa de segurados, e dentro do meu conhecimento também, que tem 24 anos que eu estou aqui, então eu conheço muitos segurados que se aposentaram e foram desenvolver seu projeto de vida, foram estudar, foram desenvolver ações de artesanato. Então isso não envolve só uma ação, são várias, independente de a gente focar, ele faz isso, não. Qualquer ação que aquele aposentado desenvolva, que lhe traga uma felicidade, que lhe permita viver a aposentadoria de outra forma, a gente colocou. A gente não fechou, vamos ver só quem está, por exemplo, escrevendo um livro, que a gente tem também. Vamos ver quem está trabalhando na feirinha, fazendo isso. Não, vamos colocar todos.
E aí a Carmen, que é essa segurada que você leu, é uma segurada que passou pela Vida Não Para, que enfrentou tudo isso que você falou aí, ela realmente tinha dúvida se aposentava ou não, foram vários atendimentos sociais, até culminar numa Vida Não Para, onde ela também prestou esse depoimento lá para o Daniel, e a gente achou interessante que ela encabeçasse a nossa primeira entrevista dos beneficiários em destaque. A gente tem alguns na fila já, né, já nos procurando, que quer falar sobre o livro que lançou, que quer falar sobre o trabalho voluntário que desenvolve. Então, é muito interessante esse projeto. Pô, legal isso aí, porque a gente acaba tentando motivar o pessoal a trazer o benefício da sua aposentadoria, o que fazer como um programa social, alguma coisa, né? Mas assim, agora vocês vão a fundo mesmo, vocês vão no segurado, vocês vão conversar com ele, tratar junto com ele das dores que ele tem, para poder motivá-lo ele a se tornar mais ativo mesmo, né? Isso que é o legal. Essa parte de produção de livros, por exemplo, quantos segurados será que a gente está deixando de conhecer as histórias deles? Né? Seja a história de quando era ativo, seja agora a história dele depois da inatividade, de trazer alguma outra coisa que possa servir como um espelho, não como um espelho, mas como uma base para outros aposentados que podem fazer alguma outra coisa na sua inatividade, né? Sim, ter esse retorno é muito bom, e existe até já alguns segurados querendo conhecer a Carmen, ou que a gente convide para uma palestra no próprio A Vida Não Para. Então é um círculo, né? Onde a gente vai conectando as nossas ações. Nós temos também, dentro da Vida Não Para, a gente recebe os aposentados, né, do município, e aí nós percebemos que os aposentados por incapacidade permanente, eles têm uma outra vivência, né? Os que participam da Vida Não Para são eles que escolhem o momento, eles que definem junto lá no departamento lá de previdência o momento de aposentar-se, cumprir os requisitos. A incapacidade permanente, por outro lado, não. Ele é uma definição de uma junta médica, né, pericial. Ele não participa daquilo, ainda tem o agravamento da patologia, a doença crônica. Então nós criamos um projeto que se chama Acolher. Ele é direcionado para os aposentados por incapacidade permanente. É feito um acolhimento individual, com uma escuta, né, qualificada, onde a gente levanta o apoio familiar, onde a gente verifica se é preciso acessar órgãos, né, de prevenção, se é preciso encaminhar para alguma terapia. A gente coloca todo esse arcabouço ali para o aposentado, né, se sentir acolhido. A gente vê como é que está o tratamento, como é que está a continuidade desse tratamento. Até porque essas pessoas são chamadas no Instituto de 2 em 2 anos por conta da reavaliação bienal. Então ali a gente faz esse acompanhamento. É o projeto Acolher. Eu posso ir falando dos outros, Rafael? Você quer? Pode falando, porque até eu estava pensando aqui, depois ia fazer mais uma pergunta também, ainda sobre a da parte da Carmen, né? Que ela, salvo engano, ela tentou por 2 vezes, tentar aposentar ela, e ela disse que não, ia continuar trabalhando, né? O quanto que é difícil para os servidores largarem os seus vínculos, né? E as suas rotinas também. Ela tinha essa dificuldade, e ela também enfrentava dificuldade no ambiente familiar, nesse retorno familiar, onde a família estava esperando que a Carmen assumisse as funções de casa novamente, que cuidasse de todos novamente. E isso foi o que a preocupou. Ela me procurou várias vezes antes para discutir isso, eu quero, eu não quero, eu vou, não vou. Mas ela tinha o receio de ter que se adequar ao que a família esperava. E ela tinha vários sonhos na cabeça dela que ela queria realizar, que ela guardou para esse momento. E ela me disse, Lucinéia, eu não vou conseguir porque meu filho trabalha fora, eu tenho que fazer a marmita. Isso já foi colocado no contexto familiar. Aposentado jaquê, né, que você fala. A gente fala que é o aposentado jaquê. Já que você está em casa, faça isso. Já que você está em casa, vá lá na loteria. Então é contra isso que a gente luta. E o depoimento dela é muito importante, porque mostra toda a questão que ela sentiu, né, antes de aposentar e o depois, né? E é uma longa história de trabalho que ela tem no município. Então, é uma história que vale a pena ser contada e ser lida, né, por nós. É um exemplo para os novos aposentados, para quem já está aposentado. Com certeza. E pode, por favor, citar dos outros programas que vocês também têm. Sim, aí nós temos um outro programa que se chama Apoio no Luto, projeto. Ele é voltado para os dependentes dos nossos segurados, né? Porque a gente já tem os segurados, mas a gente pensou naqueles dependentes que vêm protocolar o processo de pensão,
que no momento de dor tem que lidar com questões burocráticas. Então foi pensando nisso que a gente criou esse projeto. Ali a gente também faz o acolhimento, ali a gente levanta a questão da documentação todinha com ele, tranquiliza ele sobre o processo, sobre prazos, sobre a emenda que teve em 2019, a emenda 103, e agora regulamentada pela nossa lei, a 007. E aí a gente fala sobre a questão da proporcionalidade do benefício, que pode ocorrer em caso, né, de vários benefícios, para que ele não tenha uma surpresa lá na frente. Isso também ajuda a não ter desgaste no próprio instituto, porque ele já sai dali sabendo das informações. Ele não vai para casa na dúvida. A gente levanta ali se tem um dependente inválido que precisa passar pela perícia médica, se esse dependente precisa ser interditado civilmente. Então são várias questões. A questão da isenção de imposto de renda, tudo a gente vê ali na hora se tem direito, se não tem. E eu mantenho contato com esse segurado, com esse dependente, até sair, claro, o contato é para sempre, né, digamos assim. Mas o acompanhamento desse processo é desde o momento do primeiro atendimento social, acolhimento, protocolo do processo, acompanhamento do processo, emissão da portaria de concessão. E aí eu vou acompanhando junto com ele todos os passos, não deixando essa pessoa, às vezes, intranquila em casa, porque eu não sabe como está o processo, né? Então a gente sempre tem retorno dessas pessoas e eu faço esse acompanhamento. O outro projeto que a gente tem também, que tem uma grande carga e envolve os servidores, é o IPS itinerante. Né? Esse projeto, ele está ocorrendo de forma online. Ele é um projeto também que leva para os servidores que estão em atividade as novas regras de aposentadoria. A Elane até é palestrante desse projeto. Na verdade, a gente gravou um podcast para o sindicato dos professores antes da alteração da nossa reforma, esclarecendo todas as dúvidas dos professores. Mas, além disso, mensalmente ou de 2 em 2 meses, a gente fazia uma palestra online para os professores, para orientar o que eles têm que fazer agora para ter um planejamento previdenciário. Então, por exemplo, eles não sabiam que as escolas que eles tinham passado e que tinham fechado, tanto na rede, principalmente na rede privada, as escolas que acabaram, eles não sabiam que eles tinham que ir lá na Secretaria de Educação, que lá tem o arquivo, que essa declaração de função de magistério passa a ser obrigação da Secretaria do Estado, onde tem um setor específico de arquivo dessas escolas que deixaram de existir. Então isso foi importante para eles, porque o professor ele fica aí 25 anos e nem sempre ele fica na mesma escola. Então a gente orientou que cada escola que eles exerceu função de magistério, quando ele sair, ele já sair com a declaração assinada. Porque daqui a 25 anos ele vai lá para conseguir uma declaração, fica mais difícil. Então a gente orienta os professores a organizar a documentação para que quando eles peçam a aposentadoria, eles não tenham esse problema de diligência e fiquem aí 2, 3 anos esperando documentação para poder aposentar. Então a gente fez esse trabalho no ano passado. E agora, até o presidente vai falar, ele foi procurado pelos sindicatos do professor, a gente teve outra reunião, e aí ele já chegou agora em menos de 30 dias, e ele colocou no nosso PPA aí um programa de educação previdenciária, que ele pode dizer mais sobre isso, para a gente difundir, né, o conhecimento. Correto, Elaine. Nós tivemos dia 29 agora, semana passada, uma reunião com o sindicato dos professores, né? E ouvindo os representantes deles, realmente a falta de informação ou na área de previdenciária em si, para eles é uma caixinha, né? Que eles não conseguem entender. Então, só com muita explicação. Foi solicitado, nós já tinha conversado com o Lucinéia, essa intenção de estar fortalecendo dentro da educação, né, a questão da educação previdenciária junto à classe, porque para eles se entenderem melhor como é que se deu essa reforma, né, com base na legislação federal, nas alterações que houveram, eles entenderam e nós vamos estar implementando reforçando, na verdade, dentro da área educacional,
né, do município, da Secretaria de Educação, essas palestras para poder eles tirar dúvidas e, enfim, terem noção do que se trata essa reforma. Por que educação? Porque a educação é o maior contingente, né, de servidores que nós temos que vertem para o sistema previdenciário. É isso aí. Era bem até o meu comentário que ia fazer, justamente por ser a maior massa que praticamente todos os municípios têm, né, a parte de educação, parte das professoras, então realmente faz todo sentido você dar uma dedicada realmente com esse público, porque realmente é tão diferente para eles isso, né, trazer esses tempos, e aí você tem que confirmar em cada escola, realmente faz todo sentido fazer esse tipo de atuação mesmo para esse tipo de público. Trazendo aqui um outro tema da parte de investimentos de vocês, eu tinha visto ali a carteira de fevereiro que estava mostrando já um patrimônio já batendo já meio bi, já praticamente, né? E mais de 48% estava aplicado em títulos públicos ali. Um ponto curioso que eu achei foi que ele estava todo marcado a mercado e não na curva, como normalmente o pessoal que acaba comprando acaba fazendo, né? Então, e com vencimentos entre 2026 e 55. Então, para quem está nos acompanhando, sim, título público 2055 marcado a mercado. O IPS faz isso. E além de compras feitas até agosto de 24. O que levou vocês a fazer essas compras marcando a mercado, já que é diferente do que é o pensamento comum dos RPPS, né, a ação comum dos RPPS? E tem expectativa de comprar mais título público, dadas as atuais taxas que estão tendo? Rafael, bom esclarecer de plano que a política de investimento vai ser revista, certo? Realmente precisa fazer. Hoje a nossa posição está em 46,37% em títulos públicos, tá? Caiu um pouquinho justamente devido à dinamicidade, a dinâmica que a política de investimentos tem que ter dentro do mercado, né? E isso vai mudar. O Instituto, o presidente, a diretoria executiva, não faz isso da cabeça, tira da cartola para poder fazer o investimento. Tem um comitê de investimento que dita e que estabelece a política de investimentos. Então era o que estava sendo seguido até agora. E que certamente, né, com as mudanças de mercado e com Selic do jeito que está, a gente alguma coisa vai se manter, outras a gente vai inovar e procurar avançar no que diz respeito aos investimentos. Até mesmo porque, até agora, todos os investimentos que nós fizemos, eles têm batido a meta atuarial que a gente estabelece. Isso é o que é o mais importante, né? Não, com certeza. Tanto que eu aqui também, do outro lado, né, como outro RPPS, a gente está comprando posições de título público e também de letra financeira que superam a meta, e para a gente está sendo uma alegria esse ano. Tá tranquilo, né? Eu esperaria realmente que o meu diretor-presidente, se estiver me ouvindo, se estiver me acompanhando e por um acaso está do meu lado aqui, né? Se a gente conseguir bater meta, sei lá, dá férias para a gente de agosto até dezembro, aí tá tranquilo, que a gente já bateu meta, tá ótimo, né? Vai que cola isso aí, né? E quantas letras financeiras de vocês? Vocês têm intenção de aumentar o percentual que vocês tinham na carteira? Porque até então tinham mais ou menos 15%, né? Então, vocês têm pretensão de aumentar a quantidade de letra financeira? Há espaço, tá certo? Mas a gente vai agir de acordo com a política de investimentos que for definida daqui para frente, né? Reunindo a diretoria com a comissão, o comitê, para poder estar definindo essas coisas, ok? Só complementando aí a sua curiosidade, por que marcou a mercado e não marcou nada na curva? É porque a gente tinha um único fundo e a gente não tinha possibilidade de, num estudo de ALM, da política de investimento, poder precisar desse recurso com tanto tempo. Então, assim, agora com a reforma e a segregação da massa em um fundo em capitalização e outro de repartição simples, o patrimônio ficou todo no encapitalizado. O que leva agora o que a gente está fazendo, que é rever a política de investimento junto com o comitê, fazer uma análise da carteira e saber que agora nós temos um patrimônio que pode ser guardado por quanto tempo. Então, a gente vai ter que fazer a revisão da política de investimento com base na reforma da Previdência. Antes não tinha essa margem assim tão longa que a gente precisasse, tinha que ter liquidez. Então, marcar na curva e retirar antes, a gente poderia ter, não ter o rendimento que a gente esperava.
Então é mais ou menos isso. Os fundos eles foram criados no dia 30/12 de 2024. É por isso que a Elaine, com muita propriedade, está esclarecendo isso aí. Então nós nascemos, na realidade, dia 2 de janeiro desse ano, né, com os dois fundos, um apenas de repartição simples e um de capitalização, que hoje conta com 545 milhões de saldo. E faz todo sentido, né? Que se foram todos comprados até o ano passado, então a realidade de vocês, a situação que vocês tinham na frente era totalmente diferente do que tem hoje, em 2025. Então, realmente faz todo sentido vocês terem marcado a mercado e não a curva, né? Eu confesso que eu até acho prudente que a gente marque a mercado, porque você, embora vai ter a volatilidade, você tenha a real situação de mercado com aqueles títulos, né? Marcação na curva, ok, você vai levar vencimento, você vai ter o mesmo rendimento no final do período, mas você não tem a volatilidade de mercado, que eu acho que acaba, quando precisa, você vai tomar toda essa pancada de volatilidade. Você não tem aquele calafrio, né? Exatamente, exatamente. Então, embora eu realmente ache que seja mais o real mesmo a mercado, mas entendo realmente que muita gente faz o marcado à curva, tanto que o meu RPPS começou agora também a fazer marcação na curva, literalmente. Abriu e começamos a comprar. Antes não tinha. O último cálculo atuarial de vocês também me levou uma curiosidade de que tinha sido datado de 2022 ali do site, ele tinha um déficit. E aí, lógico, né? Voltando aqui, como vocês agora têm a segregação de massas, então é uma realidade totalmente diferente, e tanto que agora com o novo censo vocês vão fazer uma nova avaliação atuarial. Mas já estava com um déficit em torno de 3 bilhões, né? E agora em 25 iria ter que fazer uma contribuição suplementar de mais de 60%. Então, como é que foi, desde então, você tratar desse diálogo com o executivo até chegar nos dias de hoje? O que aconteceu na Serra? Nós tínhamos segregação de massa e em 2013 ela foi desfeita sem o devido estudo e sem o devido aporte para a cobertura do que viesse. Tanto que a gente foi fiscalizado pela Previdência. Então, o dinheiro que tinha foi usado para pagar benefícios e o nosso caixa, né, ficou nessa situação. Então, quando a gente assumiu na gestão passada, a gente já assumiu com um déficit de 2 bilhões e 600. Então, fomos adotando medidas. Primeiro a gente fez o ajuste da alíquota para 14%, depois nós dobramos a alíquota patronal para 28% e ela era 16, 17%. A gente fez a criação da entidade complementar. Além dessas medidas, a gente foi, que seria uma contribuição da segunda resposta, a gente foi fazendo um planejamento e dando um passo à frente para a solução de um problema que a gente sabia que estava próximo a ser cobrado. Então a gente foi trabalhando, nós fizemos o ano passado o primeiro censo previdenciário do município da Serra, ou seja, a gente não tinha a vida de tempo de contribuição anteriores ao ingresso no município. E a gente sabe que isso impacta o cálculo atuarial. Nós não tínhamos os dependentes cadastrados, então a gente não sabia quantos dependentes efetivamente a gente teria ou não. Então, toda essa situação foi apurada no cálculo do ano passado e isso fez o quê? Isso fez com que a gente tivesse o plano de custeio que estava vigente, que vigiu até 1º de abril, a gente desceu, né? As medidas que a gente foi tomando, quando a gente assumiu lá em 2021, em 2025 era para estar pagando 62,73 de alíquota suplementar, mas a cada ano, a cada ação nossa, a gente ia refazendo o cálculo atuarial e a gente conseguiu manter a alíquota suplementar em 30%, porque 30 mais 28 já era 58% da folha do município. Mas as ações foram refletindo nos cálculos, com base no último dia do exercício, porque a gente conseguia
manter a alíquota suplementar do ano anterior. E aí o que aconteceu? O Tribunal de Contas do Espírito Santo, o ano passado, depois de uma provocação aqui também do município, eles votaram em plenário, né? Foi um incidente, e eles decidiram que não vai ser como é na lei da Previdência, em todas as normas que diz a respeito do assunto, que a gente tem 33, 35 mais contato do primeiro, para equacionar o déficit. O Tribunal de Contas do Espírito Santo entendeu que a alíquota suplementar tem que ficar guardada até adquirir o equilíbrio atuarial. E aí a exigência, eles prorrogaram, depois de muito trabalho nosso, da associação dos regimes próprios, eles colocaram e postergaram essa exigência de não usar a alíquota suplementar a partir de 2026, e que isso constasse no PPA. Só que quando eles decidiram isso, a gente já estava há 9 meses trabalhando num projeto de sustentabilidade do regime. E esse projeto foi desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas, e eles ficaram 10 meses estudando a situação, o nosso caso concreto. A nossa reforma é a única do Brasil que garante que a média do servidor, se chegar até R$3.000, ele vai receber 100% da média. Ele não vai ter incidência de 60% mais 2%. E a gente conseguiu fazer, com a reforma, o déficit caía de 3 bilhões e 500, 3 e 600 para 3 bilhões e uns quebrados. E aí percebeu-se que só a reforma mais justa do Brasil inteiro não resolveria o problema da sustentabilidade do regime. E aí partiu-se para uma segregação de massa. Então, feita a segregação de massa, ela esperou 90 dias, porque aquela questão lá de que mudava a alíquota, que também já caiu, né, da noventena. E aí, a partir de 1º de abril, nós passamos a ter uma segregação de massa, porque os 2 fundos foram constituídos em 30 de dezembro, mas efetivamente a separação em unidades gestoras distintas ocorreu a partir de 1º de abril. Então, efetuado a segregação de massa, nós hoje ficamos com 2.707 aposentados no fundo de repartição simples e 10 pensionistas. E no fundo capitalizado, a gente ficou com 620 aposentados e 492 pensionistas. Aí você pode perguntar, mas por que no capitalizado tem mais pensionistas do que no de repartição simples? A lógica da nossa segregação de massa foi: todo o patrimônio foi para o fundo capitalizado, todas as pensões concedidas até 30 de abril de 2024 ficaram no fundo capitalizado, os aposentados com mais de 75 anos também ficaram no fundo capitalizado. E assim, você observa a longevidade dos aposentados quando você faz essa conta, e a gente se deparou com a informação de que da nossa massa de aposentados, do total dela, 325 são aposentados com mais de 75 anos. Então, aí a divisão foi essa. Nos aposentados e pensionistas ficaram no fundo de capitalização todas as pensões, e aqueles aposentados que já tivessem mais de 75 anos. Na ativa, a lógica foi o contrário. Quem tinha até 47 anos ficou no fundo capitalizado. A lógica vai contribuir mais tempo. Quem estava acima de 47 ficou no fundo de repartição. Então, nessa lógica aí, a gente nasceu com um fundo capitalizado superavitário,
e com um fundo de repartição simples que, baseando no mês de abril, a insuficiência financeira ficou em 3 milhões, ou seja, arrecadado todas as receitas com prévio, na hora de pagar a folha, faltou 3 milhões e o município está fazendo a transferência. Então a gente encontrou uma forma da sustentabilidade do nosso regime. O governo foi muito responsável, né? Teve muita responsabilidade previdenciária. A partir do momento em que ele assumiu, ele não fez reajuste, não fez plano de carta de salário sem pedir um estudo de impacto. Então a gente conseguiu conter o déficit. Então o déficit que em 2022 era 3 milhões, encerrou 2024 com 3.500, né? Então se você segurar durante 3 anos o crescimento de um déficit atuarial, pagando piso de professor, fazendo tudo, dando os reajustes anuais, porque aqui os servidores ficaram mais de 10 anos sem reajuste, acertando o salário das categorias, ainda assim a gente conseguiu, com as ações estratégicas, encerrar e começar uma nova página da história agora em 2025. E coincidentemente, em 2005, a página da história do RPPS da Serra foi virada com o Wellington presidente, e a nova página e a nova história que começa a ser escrita em 2025 também tem ele à frente do destino do RPPS da Serra. Então a chave já está na presidência, é isso então que eu estou entendendo, né? Tá ali que é a grande virada de chave então do RPPS. Eu participei, graças a Deus, acho que dos bons momentos do Instituto nesse aspecto, desde 1998, 2018 e agora chegando com esse trabalho bem feito aí pela equipe aqui do Instituto. É isso aí. Legal. Uma curiosidade que eu tive aqui quando fui pesquisar um pouco mais sobre vocês é sobre uma comissão de planejamento e gestão estratégica, a COPLAGE. Eu não sei se eu estou acertando no nome da sigla também, né? Que é uma comissão que não se mostra comum entre os RPPS. Realmente eu não lembro de ter visto isso, né? E a última ata de vocês tratava sobre a realização do censo, que já estava em andamento, inclusive, né? Qual que é a atuação desse colegiado para que a gente possa entender um pouco mais sobre o funcionamento dele? Olha só, a COPLAGE foi que é bom a gente copia e cola, né? Foi uma iniciativa da gestão do município, da prefeitura, né? Da gestão nossa lá, que criou essa comissão de planejamento e gestão, e que nós, em um dado momento, para poder desenvolver todo esse trabalho que a Elaine acabou de colocar, né? Culminando com a reforma, né, institucional do município, do Instituto, né, e dos fundos e tudo mais, havia necessidade de se criar também uma comissão aqui de planejamento e gestão. E foi feito durante esse período e que culminou com a última ata que você deu aí com o censo, que foi realizado logo após, tá certo? Hoje essa comissão de planejamento e gestão ela já está sendo absorvida por outras comissões que estão implementadas, tá certo? E essa, por enquanto, vai ficar em stand-by. Elaine, quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. É isso que eu ia dizer. A COPLAGE nasceu no município quando o gestor anterior, o prefeito, ele assumiu depois de 8 anos de uma gestão anterior e ele precisava fazer planejamento estratégico para mudar a cara do município. Então todas as secretarias e a autarquia tinham que ter ações de pensar o futuro para resolver o problema do passado. Então a COPLAGE atuou muito nessa situação, junto com a diretoria, de identificar, olha, nós temos o calculatorial e a base está ruim, o que precisa fazer? Então, junto com a diretoria, pensava uma ação e a gente ia desenvolvendo, né, com o acompanhamento. E aí agora ela está, as atribuições que tinham na COPLAGE passou
dividiu entre a secretaria, a comissão de progestão, a própria diretoria administrativa e financeira. Então a gente absorveu, porque o ponto alto dela a gente encerrou com a reforma da Previdência. Agora é manutenção, e aí os pontos focais e o nosso planejamento estratégico para os próximos 4 anos, ele está sendo conduzido com comissões que estão aqui, mas que atuam diretamente no planejamento do município. Então, por enquanto, essa comissão não tem necessidade de ter membros designados. Ela está ali, ela existe, e quando a gente identificar que tem necessidade de reativar, o presidente vai decidir sobre isso. Legal disso aí, porque a gente já vê que é um RPPS que acaba olhando para frente e olhando para uma gestão eficiente. Não é somente você manter o que tem de necessidade, a obrigação de fazer, o trivial, não. É ter uma gestão de qualidade realmente, né? Então, ver que tem uma comissão como essa que fica realmente no escopo de que a qualquer momento pode ser acionada, é interessante, acho que é uma grande valia, acho que vale como um grande exemplo para outros RPPS que possam implementar também, seja no seu RPPS, seja na própria administração pública, né? Como vocês bem falaram, que foi utilizado em todo o município, né? E a comissão do Progestão, ele até o ano passado também tinha a ata, né, rolando, e vocês já estão com o nível 2. Qual que é o planejamento de vocês aí com o Progestão? Agora, o ano passado eu não era, esse ano eu sou presidente da comissão do Progestão. A gente não está tendo muito tempo de produzir as atas, mas a gente tem trabalhado, né, na ideia de que a gente está no 2, nós estamos verificando, a gente acompanha mensalmente para não sair dos requisitos do nível 2. O Daniel, que é o nosso jornalista e é o membro da comissão, ele acompanha para que a gente não desenquadre do 2. E a gente está aí no planejamento de fazer as ações necessárias para que a gente alcance pelo menos o nível 3 esse ano. A gente quer chegar no 5, mas é um passo de cada vez. A nossa certificação vence em dezembro e a gente vai manter, mas a gente vai tentar ir para o 3. E nessa tentativa tem ações que a gente... Tinham situações que a gente não tinha, então impedia, mas com a nova lei isso também foi colocado na lei para que a gente possa avançar. Por exemplo, o comitê de investimento do nosso RPPS só pode servidor efetivo, não tem servidor comissionado, é uma exigência lá para que você tenha alcançando o nível do Progestão. Então a gente também fez melhorias. A gente não tinha conselho fiscal, o conselho deliberativo tinha participação com voto da diretoria. Então a gente fez as alterações na lei para nos prepararmos, que também estava dentro do planejamento estratégico e da comissão de progestão, que era para que a gente tivesse lei a possibilidade de pleitear o 3, porque se a lei não tivesse ajustada, a gente nem podia tentar. Então a gente está aí. Além disso, o Progestão, ele tem um programa de educação previdenciária, a gente tem um planejamento de educação previdenciária. Dentro desse programa, né, a gente tem todo mundo sabe que os RPPS tem um plus na taxa de administração, sem ser a rotineira, para que ele possa capacitar os servidores. Os nossos servidores aqui do RPPS são, na maioria, né, certificados, né, como gestores, ou o nosso comitê de investimento também tem acima de 60% com certificação, a diretoria é certificada, os chefes de departamento e os demais servidores. Aqui só não se certifica quem não tem interesse mesmo, porque a gente proporciona cursos, treinamentos e a possibilidade de crescimento de todos os servidores, principalmente dos efetivos, porque eles precisam ser capacitados, porque o comissionado ele passa e o conhecimento
fica, né? E fica com os efetivos. Eu posso passar para vocês com toda a experiência que eu tive aqui, foram quase 2 anos para conseguir o nível 3 do Progestão. É luta, é trabalho, dá bastante trabalho, mas vale a pena. Eu acho que realmente vocês estão no caminho certo de estruturar o RPPS a ponto de depois conseguir pleitear para o nível 3. Vale muito a pena mesmo esse esforço que vocês já estão fazendo. E até para passar para o nosso pessoal aqui, que foi citado antes sobre a questão do Sense, vocês terem agora a base de dependentes, por exemplo, né? Eu lembro que isso foi um assunto que a gente tratou no episódio número 78 com a Maris, que é atuária, trabalha no Tribunal de Contas aí do Espírito Santo, inclusive, né? E que ela falou justamente sobre essa dificuldade de ter alguns dados como de dependentes, que são dados que a gente, como RPPS, também pouco utiliza, mas tem um impacto gigante na avaliação atuarial. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e queria também agradecer aí na pessoa do Wellington pela participação de vocês aqui, de estarem com a gente, de conversar um pouco mais, trazer um pouco mais do RPPS de vocês, e queria deixar aí o espaço aberto para quem quiser entrar em contato com vocês, para quem quiser tirar dúvidas sobre a atuação de vocês. Como é que faz para entrar em contato? 27 389 4800 é o telefone aqui do Instituto. A gente tem um Fale Conosco, né, no nosso site, temos o WhatsApp, nas páginas de estrutura administrativa do Instituto tem o contato de telefone de cada setor, os e-mails também. Pode entrar em contato pela ouvidoria também, se achar necessário. E já voltou. No nosso site, como disse o Daniel, tem todas essas, tem o contato de todos os setores, tem o contato, tem o Fale Conosco, tem o WhatsApp do Instituto. Então, mandar determinada área específica, pode mandar um e-mail direto para a diretoria administrativa. Depende do assunto, pode mandar, pode falar no Fale Conosco, que ele acompanha, e as perguntas que chegam lá, as dúvidas, ele procura a pessoa, o responsável da área, e responde, né? Ele é que responde o nosso Fale Conosco. Então, tem lá, é só entrar no site do IPS, www.ips.es.gov.br. Maravilha, pessoal, mais uma vez obrigado aí pela participação de vocês e poder conversar com a gente aqui também, e obrigado a você também que esteve com a gente aqui nesse podcast, e semana que vem a gente traz episódio novo. Então até a próxima oportunidade, pessoal, até lá, Tchau.